Fala rapaziada, Cruz Maltese e Cruz Maltinos do nosso país, do nosso Brasilzão, está entrando no ar o primeiro vídeo desse domingo. Nesse vídeo nós vamos estar analisando o elenco que está no estadual, o elenco que está fora. Vamos estar analisando aí alguns destaques. O Vasco entra no top 5 dos patrocínios do país, os próximos jogos, um documentário que a Band vai fazer hoje e vai fazer em homenagem ao Roberto Dinamite. Tudo isso nesse vídeo. E antes de começar a fazer essa resenha, eu peço para você deixar o seu like aí, curtir o canal, se inscrever e mandar esse vídeo aí no grupo dos vascaínos aí que vocês conhecem. Beleza, rapaziada? Vamos lá, vamos em frente, vamos às notícias que é o que interessa. Nós vamos estar aqui começando pelos patrocínios, né, que o Brasil tem, né, como os maiores, e o Vasco está entre os 5 maiores, né? São eles de Palmeiras, o time do lado de lá, Botafogo, São Paulo e o Vasco ali com a Pixbet, que renovou o contrato agora há pouco tempo, né? O Vasco está recebendo aí cerca de 22 milhões de reais, isso que está saindo na mídia por enquanto, nada em oficial, nota do clube ainda foi dita em relação a isso, mas o Vasco já entra num dos maiores patrocínios do país. Isso é bem importante para a nossa marca, a valorização da nossa marca que está voltando ao mercado cada vez mais forte com esse ano de 2023. A Pixbet vem fortalecendo muito o Vasco nos últimos anos, assim como a Ambev, que voltou agora com a Brahma, vai estar patrocinando o Vasco nesse ano também. Então o Vasco vem se colocando à disposição do mercado de uma forma mais clara, mais limpa, mais robusta, mais valiosa. Isso é interessante para a gente porque ajuda a manter e aumentar os níveis de jogadores que vão vestir a camisa do Vasco e vão ajudar nessa reconstrução que já começa nesse primeiro ano de SAF, né? Eu quero dar mais uma ênfase nessa relação dos patrocínios, porque até então o Vasco não vinha tendo bons patrocínios nos últimos anos. A gente sempre recebia ali algumas quantias bem abaixo de outros clubes grandes do país, né? Até com uma certa, entre aspas, aí, valorização menor um pouco da marca do Vasco, por conta de política, por conta de maus resultados, segunda divisão, enfim, tudo aquilo que levou o Vasco a ter a sua marca um pouco arranhada, e isso está sendo refeito agora em 2023 com a entrada da SAF, e os resultados estão vindo de curto tempo, né? Obviamente que lá na frente pode se fechar um pouco mais, né? Um exemplo como desse de 22 milhões de reais pode fortalecer um pouco mais na frente, não tenho dúvida nenhuma. O Vasco chegando em competições maiores, tendo um elenco mais qualificado, chegando em competições internacionais, com certeza a marca Vasco vai estar aumentando nos próximos anos, né, rapaziada? Vou estar analisando aqui agora um pouco o elenco do Vasco, o elenco atual do Vasco que está na pré-temporada nos Estados Unidos, e também a equipe que estreou ontem no estadual contra o Madureira no empate de 0-0. Vamos começar pela galera que foi ontem para o jogo, né, contra o Madureira. Foram para lá, né, o Patrick, o House, goleiros, laterais Paulo Vitor, Pimentel e Renan, os zagueiros Vitor Lincoln, Felipe Martinez, Matias Galarza, Matheus Barbosa, Lucas Eduardo e Rodrigo, e os meias Gabriel Pfeiffer, Jerônimo Juninho, Marlon Santos, os atacantes Eric, Juan, Paixão, Ricardinho, Tavares e Zé Santos. Como eu disse ontem, eu acho que fica um pouco difícil de falar um pouco dos jogadores, o desempenho dos jogadores nesse início de temporada, porque o tempo de preparação entre que o elenco se apresenta e até onde o elenco vai poder render alguma coisa são de 15 dias nesse estadual. Então fica complicado tirar alguma análise profunda disso. Porém, são jogadores que a maioria deles da base do Vasco, né? E só 4 deles não fizeram a base no Vasco, né? Então, assim, que é o caso do Matheus Barbosa, do Paulo Vitor, se eu não me engano, eu esqueci, fugiu o nome dos outros dois. Mas, enfim, são 4 jogadores só que não fizeram a pré-temporada, a base no Vasco. E isso
um pouco que dificulta o relacionamento dos jogadores. Porém, eu quero destacar 2 jogadores, que é o Zé Vitor, que ontem foi muito bem, né, é uma cria da base do Vasco, e também o Galarza, né. Esses 2 jogadores foram bem ontem, o Galarza um pouco melhor na segunda etapa, acho que não fez ainda para ficar no elenco principal do Vasco agora que está em viagem aos Estados Unidos, né? Mas é um jogador que se mostrou um pouco mais de vontade. Pode ser que nos próximos 2 jogos aí tenha um crescimento e pode ser que fique na equipe principal. E o Zé Vitor é uma cria do Vasco, eu acho que tem que manter ele ali. Fez uma boa partida ontem, fez uma boa. Fez, fez com que a defesa fosse bem segura durante a partida e pode ser que ele fique também para esse elenco principal. Nós temos um elenco não tão forte, né, ainda, mas também não tão fraco, né? A gente está meio ali na medida. Esse time que entrou ontem tá faltando ritmo de jogo, tá faltando perna, mas isso vai ser construído durante o ano, durante a temporada, né? Então, mas eu acho que desse elenco, desses 2 jogadores, eu acho que se o Vasco souber aproveitar e se eles também se doarem mais, é capaz de que eles fiquem para completar o elenco principal do Vasco da Gama, né? O elenco que está lá nos Estados Unidos, né? Que são os goleiros, o Ivan e o Alexander, os laterais Pomita, Piton, Edmar e Paulinho, os zagueiros Léo, Anderson Conceição, Miranda e Ulisses, os meias Alex Teixeira, Nenê, Jair e Zé Gabriel, os atacantes Ignaldo, Pedro Raul, Figueiredo, Eric Marcos, Gabriel Peck, Orlando Orelhando, perdão, e o Vinícius. Essa é basicamente a equipe principal, né, do Vasco, né? Pode ser tirado uma peça ou outra aí, mas eu acredito que não vai ter muito impacto, não vai tirar esses jogadores para vender ou para estar emprestando para outras equipes. Eu acredito que essa equipe, juntamente com os reforços que estão chegando, são a equipe que vai, o elenco que vai se manter ali nessa temporada, juntamente com os reforços que estão chegando. Assim, dificilmente o Vasco vai mexer nesses jogadores que estão nessa pré-temporada lá nos Estados Unidos, né? A gente está montando um elenco bem mais forte do que nas últimas 5, 6, 7, 8 temporadas que a gente teve aí para trás, né? Acredito que agora a gente pode ter um pouco mais de alívio aí no campeonato brasileiro. Vamos falar dos cinco próximos jogos do Vasco, né? Que já estreou na temporada, estreou ontem contra o Madureira, empatou em 0-0, mas agora a gente tem os amistosos lá nos Estados Unidos e também o Campeonato Carioca aqui no Brasil, né? Na terça-feira o Vasco vai enfrentar o River Plate, né, com transmissão da Cazé TV, às 21h30 na terça-feira. Então anota na agenda aí para não esquecer, terça-feira tem Vascão. No dia 19, quinta-feira, 9h10 da noite, o Vasco pega o Audax do Luso Brasileiro pela Taça Guanabara, né? E também a gente vai estar aí esperto aí para poder acompanhar o nosso Vascão da Gama nessa segunda rodada do Campeonato Estadual. No dia 21, no sábado, às 21h, o Vasco vai estar enfrentando o Inter Miami dos Estados Unidos, naqueles amistosos lá que está acontecendo lá na Flórida, né, em Orlando. O Vasco vai estar usando o seu elenco principal. Depois desse jogo no sábado, acredito que o Vasco retorne para o Brasil na próxima segunda-feira, né? Depois temos o clássico contra o Botafogo em São Januário, né? Tudo indica que pode ser São Januário, vai ser às 8h30 da noite, né? A gente vai estar aí esperando a confirmar o local para poder trazer aqui para vocês, mas esse elenco também que vai jogar deve ser ainda a terceira a a terceira equipe do Vasco, a equipe que estreou ontem, deve ser essa equipe que vai estar enfrentando o Botafogo por conta desses amistosos, né? Porque o Vasco vai estar chegando de viagem, né? Então a gente não sabe como que vai ser, mas a princípio deve ser a equipe alternativa mesmo. E também no Luso Brasileiro, o Vasco vai estar enfrentando a Portuguesa no dia 26 às 16h, uma quinta-feira. E com isso fecha o ciclo do Vasco nesses próximos 5 jogos que tem aí o Vasco pela frente,
desse campeonato estadual. Né, rapaziada? Quero também trazer para vocês aqui a notícia de que a Band hoje tá permitido assistir Band, tá, gente? Mas é só no horário de 1h da tarde, onde vai estar tendo aí um documentário que vai falar do Dinamite, né? O Garoto Dinamite explodiu. Esse documentário ele vai entrar dentro do show de esporte. Acredito que vai estar bem bacana. É uma homenagem aos camisas 10 e agora o Dinamite está recebendo essa homenagem como o nosso camisa 10 principal da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas assistiu o documentário, desligou a televisão, não vamos assistir Band, nenhum tipo de esporte lá na TV Bandeirantes. Beleza, rapaziada? Tamo junto aí. Peço para vocês aí se inscrever no canal, deixar o seu like e mandar esse vídeo para todo mundo que vocês conhecem aí, rapaziada. Muito obrigado aí, bom domingo a todos. Mais tarde eu volto com mais notícias e tamo junto. Valeu!